Você sabe como se prevenir contra a febre amarela? A vacina está disponível nos postos de imunização durante o ano todo. A dica é se vacinar. Estamos ao vivo da Prefeitura do Rio e este é o assunto de hoje do Papo Carioca. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos nossos convidados. Hoje é aqui comigo a Superintendente de Vigilância em Saúde, Cristina Lemos, e o médico Roberto Fisman. Obrigada. Você também pode participar aqui, mande suas perguntas aqui nos comentários do Facebook ou envie uma mensagem de texto, áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp, 99253-8538. Você também pode participar usando a hashtag Papo Carioca. E para começar, nós estivemos numa clínica da família para saber como funciona o calendário de vacinação por lá. Vamos conferir? Hoje a gente tem o privilégio de ter todas essas vacinas, em compensação nós temos muito menos doença. Antigamente a gente via muitas crianças até morrendo por falta de vacina. Hoje não. Nós temos conversado muito com as mães a respeito disso. Porque algumas mães questionam a respeito de tantas vacinas. E essa explicação não dou só para as mães, eu dou também para os adultos que chegam aqui na sala. Porque muitos adultos acham que eles não precisam de vacina. E eu converso a respeito de vacina com todo mundo. E falo da importância dela para todas as pessoas. Então, ele nasceu no dia 7 do 11, na terça-feira. E aí, hoje a gente teve alta. E eu trouxe porque eu acho importante. Ele fica vulnerável, Fica muito... Aí eu decidi trazer e dei logo as vacinas. As vacinas do calendário, ela é marcada mensalmente. A gente marca em cima mesmo, sabe? A gente contacta as mães quando está atrasada, a gente fala com os ACS, enfim, a gente fica em cima, porque vacina de calendário não é de campanha, tá? A campanha é só para ver se está em dia e se há necessidade de fazer um reforço, tá? E se essa vacina, ela é nova... Para isso é campanha. Agora, calendário é diferente, tem que estar aqui todo mês. Não adianta a gente fazer vacina atrasada, A gente tem que estar em dia com as vacinas. Hoje, como exemplo, a gente está recebendo essa bebê para vacinar, 1 ano e 3 meses. Ela está terminando essa fase da vacina, que é muito importante. E eu admiro a mãe porque ela tem sido... muito em dia com as vacinas. Pode vir qualquer pessoa, a gente recebe pessoas de todos os lugares aqui, da Baixada, de São Gonçalo, Alcântara, enfim, de todos os lugares. Chegou para vacina, não tem barreiras não, a gente vacina todo mundo. Cristina, eu começo logo com você. A gente mostrou aí o calendário, as vacinas, aí, a importância de estar com o calendário em dia. A vacina para a febre amarela, ela está no calendário e eu gostaria depois que você explicasse para a gente o que é a febre amarela. Boa noite a todos, mais um prazer estar aqui novamente. A vacina contra a febre amarela, ela já faz parte do calendário de vacinação do país inteiro e aí, claro, a cidade do Rio de Janeiro também foi contemplada para toda a população entre 9 meses e 59 anos desde janeiro de 2017. E a gente gostaria de já ter vacinado uma boa parcela da nossa população ao longo do ano passado, mas infelizmente a gente não conseguiu cumprir esse nosso planejamento por falta de demanda da população pela busca pela vacina. A febre amarela é uma doença que pode ser muito grave, transmitida por um mosquito, e existem 2 formas de febre amarela. A febre amarela silvestre, que é o que a gente está vivendo hoje em dia no país, aqui no Rio de Janeiro, que é aquela onde a pessoa vai à mata e lá ela é picada por um mosquito e fica doente. E tem a febre amarela urbana, que é a febre amarela transmitida pelo mosquito Aedes aegypti nas cidades. Mas essa está erradicada desde 1942. A gente não tem febre amarela no Brasil, e, portanto, não tem na cidade do Rio de Janeiro desde essa época. Existe um risco? Existe. Baixo, mas existe. E hoje o que a gente está vivendo são pessoas que vão à mata, adentram a mata sem se proteger pela vacina e aí ficam doentes, porque foram lá sem proteção.
E aí, em relação à mata, né? A gente tem aí a cidade do Rio de Janeiro cercada por floresta, todo mundo muito preocupado. Há um surto disso na cidade? Esclarecer sobre isso, como que a cidade está passando por essa situação. Isso é muito importante da gente falar, porque na cidade do Rio de Janeiro a gente não tem, né? Existe uma vigilância bastante ativa em relação à morte de macacos, né? O macaco, ele é tão vítima quanto o ser humano, ele adoece e morre de febre amarela. Então, ele nos alerta, quando a gente começa a encontrar macacos mortos, é uma possibilidade de ter a circulação do vírus da febre amarela. Por isso, a gente precisa pegar esses animais e levar para análise. Então, na cidade do Rio de Janeiro, atualmente, hoje, a gente não tem nem caracterizado, comprovada a circulação do vírus da febre amarela, nem em macacos e nem em humanos. Então, assim, não é que as pessoas tenham que ficar tranquilas, não. Eu acho que isso pode um dia vir a acontecer, mas hoje não tem. Então, a gente quer vacinar a população para prevenir, porque se esse dia chegar, a nossa população está vacinada. Está protegida, é isso aí. Eu passo aqui para o Roberto. Roberto, fala para a gente dessas formas de transmissão da doença. Como a Cristina falou, se existe uma pessoa sem proteção para a febre amarela e entra na selva e ela é picada por um mosquito que tem o vírus de febre amarela, essa pessoa vai ficar doente e eventualmente vai poder ter uma doença muito grave. Para que isso vire uma transmissão urbana, um mosquito Aedes tem que pegar uma pessoa doente na hora da viremia, em que tem o vírus circulando, que também não é muito tempo, é um tempo relativamente curto, e aí sim, caso isso aconteça, aí existe um risco de voltarmos a ter a febre amarela urbana. Então, esse risco, ele não pode ser negligenciado, mas ele não é grande. O mosquito é o único transmissor? O mosquito é o único transmissor, mas não é um mosquito só. São 2 tipos de mosquito na forma silvestre e pelo menos um tipo de mosquito na forma urbana, que é o Aedes aegypti, né? É que o Aedes aegypti tem um primo chamado Aedes albopictus, mas a gente ainda não tem certeza da participação dele nisso. Acho que é legal também reforçar, né, que não há essa contaminação pelos macacos, né? Cristina falou um pouco e eu gostaria de ouvir você também reforçando isso. Isso faz muita diferença, porque aí a gente tem que pensar quem que a gente vai querer vacinar. Então, essa é uma avaliação de risco que as pessoas confundem muito. Quando a gente diz, por exemplo, que determinadas pessoas não devem ser vacinadas, ou seja, estão fora da população-alvo nesse momento, é porque se a gente não tem evidência do vírus circulando, e se essas pessoas não vão para a mata, elas não têm como pegar a doença, por que eu vou submetê-la a um risco de uma vacina se o risco dela ficar doente no momento é 0? Isso muda completamente se for evidenciada a circulação do vírus. Aí o risco da vacina passa a ser muito menor do que o risco da doença. Por isso que a caracterização do cenário epidemiológico, ou seja, o que está acontecendo na cidade? No momento, nada, a não ser pânico, porque no entorno e no país, na região sudeste principalmente, está tendo muita febre amarela. Só que a gente, já sabendo disso, a partir de janeiro de 2017, passou a fazer parte do calendário da cidade e a gente tinha esperança de vacinar com calma até o fim desse ano. Uma coisa que foi falada aí, que é importantíssima, é que as pessoas precisam entender. Uma coisa é rotina de vacinação, outra coisa é campanha. Então, não existe a menor possibilidade da população decretar que é campanha porque morreu alguém ali do lado e 1 milhão de pessoas vacinar no mesmo dia. Não vai funcionar. Então, essas pessoas deveriam ter ouvido a recomendação e vacinado ao longo do ano. Então, em março, nós vacinamos 600 mil pessoas, 2017. Em dezembro, 15 mil, 16 mil. Então, por que a correria está tendo agora? Porque, nesse momento, a percepção de risco das pessoas mudou. Entendi. Esse assunto tem muitas dúvidas e a gente vai continuar aqui discutindo e levantando todas essas questões, mas agora é hora de saber o que o Carioca quer perguntar aqui para os nossos convidados. Fala, Carioca. As pessoas podem tomar essas vacinas mesmo fora de campanha de vacinação? É isso que eu quero saber.
Como a gente colocou anteriormente, a vacina faz parte do calendário de vacinação da cidade do Rio de Janeiro desde o início de 2017. Então, qualquer pessoa na faixa etária entre 9 meses e 59 anos na cidade do Rio de Janeiro pode procurar a vacina. Neste momento a gente está vivendo, né, como a gente já citou aqui também, esse certo pânico da população em correr às unidades de saúde pelo que está acontecendo em outras cidades que não na cidade do Rio de Janeiro, mas a vacina está disponível o ano todo, durante todo o período de funcionamento das unidades. Olha, está chegando aqui várias e várias perguntas e muitas perguntas em relação à vacina. Vou começar aqui pela Vilma de Araújo, que ela diz que tem asma e ela pergunta, eu posso tomar a vacina? Vilma, você pode tomar vacina, a asma não é uma contraindicação absoluta para o uso da vacina da febre amarela, a menos que ela esteja num momento de uma crise muito forte, fazendo altas doses de medicamento, mas que é muito raro acontecer isso para uma asma, né, se for um caso simples. De qualquer forma, é sempre bom conversar com o médico, né, para ter uma orientação adequada do médico que faz. Mas asma não contraindica o uso da vacina. E aí tem outras questões aqui também. As pessoas que estão tratando doenças infecciosas, é uma pergunta da Cíntia Ladeira. Ela disse como tuberculose, por exemplo, pode se vacinar contra a febre amarela? Cíntia, a pessoa não deve tomar nenhuma vacina, isso é uma recomendação que serve para qualquer uma das vacinas, inclusive da febre amarela, da gente não fazer durante o curso da fase aguda de uma doença. Se ela já passou essa fase aguda, está só no momento ainda de completar o tratamento que é de longo prazo, né, em torno de 9 meses, mas se já passou a fase aguda da doença, pode fazer a vacina normalmente. E aí isso serve para todas as outras também. Eu tenho várias e várias outras perguntas, eu vou fazendo aqui durante o programa, só vou fazer mais uma aqui, que é a do Sininho Freitas. Ele diz, a vacina de febre amarela tem contraindicação? A vacina de febre amarela tem contraindicações importantes e é fundamental que a população entenda isso. Por isso que a gente não pode ter pressa, a gente tem que vacinar com muito cuidado, a gente tem que fazer algumas perguntas para as pessoas, exatamente isso. Então, nesse momento, né, crianças menores de 9 meses, por exemplo, não pode fazer a vacina de jeito nenhum. Mulheres que estejam amamentando crianças menores de 6 meses não podem fazer a vacina de jeito nenhum. E principalmente pessoas que tenham alguma doença ou estejam em tratamento que cause uma imunodeficiência, né? Pessoas que estejam, por exemplo, em tratamento para câncer, não pode fazer a vacina de jeito nenhum. É um termo técnico, mas é importante colocar também, a vacina ela é de vírus vivo e quando a pessoa tem algum comprometimento do seu sistema imunológico, pode trazer um evento adverso. E aí, identificado, né, os sintomas, o que fazer, Cristina? Quais são as medidas? Sintomas da febre amarela? O mais importante é que a pessoa tenha ido a algum desses lugares que a gente falou de mata e aí voltou de lá uns dias depois, 15 até 30 dias depois, manifestou algum sinal ou sintoma, o mais importante é procurar um atendimento médico. Se tem um histórico de viagem para algum local de mata, principalmente nesses lugares que estão sendo divulgados, né? Minas Gerais, São Paulo, tem toda a região centro-oeste também já tem há muitos anos febre amarela. Na dúvida, procura imediatamente assistência médica. E também aí fica a dica para quem vai viajar para essas áreas já se prevenir. E tem um tempo para tomar, por exemplo, eu vou viajar tal dia, eu tenho que tomar a vacina tantos e tantos dias antes, eu posso tomar um dia antes, como é que funciona isso? Com certeza, a vacina ela é indicada para que a pessoa tenha uma proteção adequada, ela precisa ser tomada 10 dias antes da exposição dela. Se ela vai estar daqui a 10 dias lá na mata, então ela pode tomar. Se tem menos de 10 dias, ela corre risco de não estar protegida adequadamente. E os postos, né, eles estão aí durante o ano todo disponíveis e com as vacinas para a população? Durante o ano todo, né, durante a semana, sábado também tem um certo período. Desde janeiro de 2017, a vacina está ofertada durante todo o período de funcionamento das unidades de atenção primária. Nós temos aqui também alguns dados, que é sobre a vacinação contra a febre amarela, que diz que em 2017 foram mais de 1,5 milhão de doses aplicadas, né? Qual é a expectativa, Cristina, para agora, para este ano? Infelizmente, ficou um resíduo importante a ser vacinado, né? Como a gente já colocou aqui, né? O doutor Roberto já colocou também. A gente esperava ter vacinado a população, pelo menos 95% dessa população da cidade do Rio de Janeiro entre 9 meses e 59 anos, até dezembro de 2017.
A gente queria ter cumprido essa tarefa no ano passado, mas infelizmente a população não respondeu ao nosso chamado, então a gente ainda tem para vacinar aqui na cidade em torno de 2.400.000 pessoas. Olha, tem muita aqui pergunta sobre vacinação, já faço, mas eu vou passar aqui também para uma questão para o Roberto, que é muito discutida aqui em relação à dose fracionada. Explica para a gente como é que vai funcionar esse modelo, Roberto. Isso foi baseado num trabalho, num estudo, metodologicamente muito bem feito pela equipe de Biomanguinhos, e eles puderam documentar que a quantidade de vírus necessário para imunizar ela está presente em 1/5 da dose. Ou seja, se a dose normal é de 0,5 ml, eles documentaram, isso está publicado, confirmado pela OMS, já foram vacinadas 7,5 milhões de pessoas na África com dose fracionada, tinha um surto de febre amarela urbana lá no Congo, e essa vacina fracionada salvou 7,5 milhões de pessoas. Então isso tudo está muito bem documentado, né? Não existe dúvida da eficiência dessa dose de 0,1 ml. E a partir de quando que essa dose fracionada começa? Vai começar no dia 25 de janeiro. É uma campanha. Isso, normalmente, essas decisões, elas não são tomadas de forma isolada pelo município. Então isso envolve o Ministério da Saúde, isso envolve o Estado, né? Então a gente participa fazendo parte desse esforço que é de todos os níveis de governo. Você chegou a comentar logo no início sobre o mosquito, um primozinho aí também do mosquito, mas o mosquito basicamente é o da dengue, da zika e da chikungunya? Se a gente estiver falando do ciclo urbano, então vamos repetir. Não existe febre amarela urbana no Brasil desde 1942. Então não existe porque uma pessoa que não se expôs ao mosquito silvestre achar que está com febre amarela. Febre amarela não passa de pessoa para pessoa, mas uma das coisas fundamentais é, se a pessoa foi para a selva, voltou doente, ela estará, nos primeiros dias de doença, com o vírus no sangue. Então tem que passar repelente na pessoa doente, porque se o Aedes vier e picar essa pessoa doente, aí ele completa o ciclo. Que aí, se ele picar a outra pessoa pode... Não é tão rápido porque tem um certo processamento do vírus com a Aedes, e na verdade o que vai acontecer é que quando essa fêmea colocar os ovos, todos os ovos vão ter o vírus da febre amarela. Cuidado absoluto, vacina em todo mundo é a prevenção. A gente segue agora com mais uma pergunta do Fala Carioca. Eu gostaria de saber que quem tem a imunidade baixa, quem fez quimioterapia, quais são as vacinas que pode tomar? Essa questão é muito importante e não basta dizer que fez quimioterapia. A gente tem que saber quando que essa quimioterapia foi feita e como que está a situação clínica da pessoa. Se a pessoa fez quimioterapia meses atrás e está clinicamente bem, não tem, na avaliação médica, nenhuma imunodeficiência, não há razão para dizer que ela não pode tomar um vírus vivo, desde que ela esteja bem de saúde. Por isso é que nós pedimos a quem tem essa situação clínica que confirme isso com o seu médico. Eu vou agora aqui com você, Roberto, para as perguntas que vieram aqui, participação pelo nosso WhatsApp, pessoal aí no Facebook. E a gente tem aqui uma pergunta da Maria Isabel, que ela diz que tem 65 anos e quer tomar a vacina, mas não tem certeza se pode. E aí, o que ela faz? Maria Isabel, como a gente está conversando, a gente tem que avaliar o risco de adoecer. Se a senhora gosta de passear numa floresta, se gosta de viajar para visitar pessoas em Minas Gerais ou algum outro estado que tem circulação do vírus da febre amarela, então é evidente que se a senhora tem boa saúde, o risco da vacina vai ser menor do que o risco da doença. Mas se a senhora não vai se expor a esse risco, e como a gente já disse, quem mora na cidade do Rio de Janeiro hoje não tem documentado esse risco, ir se vacinar
tem um risco pequeno, mas não tem exposição. Então não seria, na minha opinião, uma recomendação clara. Se ela quer se vacinar, ela tem um médico, ela conversa com esse médico e eles concordam, compartilham a decisão de que ela deve se vacinar, não tem problema nenhum. O médico indica a vacinação e ela será vacinada. Tá, a gente tem mais uma pergunta aqui da Saonira, que ela diz que tem 30 anos e tomou a vacina em 2017. Ela quer saber, eu preciso tomar a vacina de novo? De jeito nenhum. Não precisa. Não. Maravilha. A Saonira sempre participa aqui com a gente. Um beijo para você, Obrigado, Saonira. A Fabiana Albuquerque, ela quer saber qual é a diferença da vacina do ano passado para este ano. Acho que, né, Cristina? Não tem diferença alguma. Então, a pessoa que tenha qualquer história de vacinação anterior, ano passado, 2 anos atrás, 3, 5, e tem comprovação de que tomou a vacina, não tem que tomar novamente. Então, a campanha e a vacinação que a gente já está fazendo é absolutamente para as pessoas que são não vacinadas. Quem já tem histórico não precisa procurar. E aí tem uma questão aqui também da Sandra Rocha, que ela disse que tem imunidade baixa. Então, quem tem imunidade baixa pode tomar a vacina? Esse é um conceito muito difícil da gente entender. O que significa imunidade baixa, né? A gente já falou aqui um pouquinho. Precisa ter uma história de uma doença ou um tratamento que comprometa o sistema imunológico. Na dúvida, converse com o seu médico em relação a essa situação que está sendo colocada, para o seu médico compartilhar a decisão se pode ou não ser vacinado. Tem uma questão aqui também grave, aqui, médica, clínica também, Roberto pode contribuir, que diz que teve embolia, que é a Roseli Barros. Ela fala, eu tive embolia pulmonar há 2 semanas, está recente. Eu posso tomar a vacina? Provavelmente, estou imaginando, né? Porque a embolia, ela normalmente está associada, né, a o que a gente chama de uma comorbidade, a pessoa ter uma outra doença. Então, sem saber o que levou até a trombose, o que levou até a embolia, simplesmente dizer que pode vacinar, seria leviano. Essa pessoa tem que conversar com o seu médico, mas dizer que embolia contraindica a febre amarela também não é correto. Entendi. A gente tem aqui várias participações, eu já falo aqui também. A Saunira está até reforçando uma coisa que a gente até comentou aqui. Ela disse que vai muito para mata, trilha, cachoeira. Qual é a recomendação para ela? Para ela é essencial, né? Até eu vou reforçar, se eu estiver errado, me corrija. Tem que vacinar. É isso? Muito bom. Tá vendo, Saunira? É isso. Tá, eu já volto aqui também com as participações aí de vocês, pelo WhatsApp, pelo Facebook. E eu vou reforçar aqui, que está aqui para a gente, que os macacos não transmitem a doença e que matar animal é crime ambiental com pena de 6 meses a 1 ano. Então, vamos ficar atentos a isso, gente. Por favor, não matem os animais. A gente vai partir agora para uma questão dos sintomas, né? Eu queria saber quais são os sintomas. Acho que o Roberto pode contribuir para a gente. Quais são esses sintomas e se tem um grupo de risco na febre amarela. É importante a gente falar isso porque quando a gente trabalha, existe uma expressão que é definição de caso. Definição de casos reúne os sinais e sintomas típicos de uma doença e isso, antes da gente ter o diagnóstico, chama atenção para essa possibilidade, para essa hipótese. Quando a gente olha a definição de caso do Ministério da Saúde, envolve icterícia, que é ficar amarelo, ou hemorragia, que é sangramento. Só que essas são as formas graves da doença. E a maior parte das pessoas não tem a forma grave. Elas podem até evoluir para uma forma grave, mas a grande maioria não tem. Então, o que faz o vínculo epidemiológico para a suspeita é a exposição silvestre. Por quê? A síndrome clínica é do que os médicos chamam de virose, que irrita muitas pessoas. Que é o quê? Dor no corpo, febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos. Aí fala, o que é isso? A virose. Qual virose? Inúmeras viroses podem dar isso. O que vai sinalizar para a gente a eventual possibilidade de ser febre amarela? Esteve na mata recentemente e passou a desenvolver isso. A partir do momento que a pessoa tem a febre amarela, um pequeno grupo, 10, 15% das pessoas irá evoluir para a forma grave. Então, a gente só fica sabendo dessas formas graves. E aí, quando a gente vai olhar a forma grave, a gente vê, puxa,
morre muita gente, que é o que a gente chama de letalidade. Quantas pessoas morreram em relação àquelas que ficaram doentes. Então, essa letalidade alta que a gente vê na febre amarela é da forma grave, que é o que a gente vê. Tem muita gente que pode ter febre amarela que a gente não vai nem saber. Entendi. A gente segue aqui com as perguntas, estão chegando aqui as perguntas, eu vou fazer, tem mais perguntas aqui, mas agora a gente vai para o Fala Carioca. A pergunta que eu tenho a fazer sobre febre amarela, sobre vacina de febre amarela, é o seguinte: há alguns anos passados eu fiz uma viagem ao exterior que eles exigiam, que esse país exigia que nós tínhamos que ir tomar vacina contra a febre amarela. Eu tomei. Será que precisa tomar outra vez? Dona Cristina, minha xará, uma vez a pessoa vacinada, a Organização Mundial da Saúde está recomendando dose única para toda a vida. Então, realmente existem alguns países que exigem a vacinação contra a febre amarela. Então, se ela já tomou, tem um comprovante, ela não precisa tomar a vacina mais contra a febre amarela. Nós temos agora mais uma matéria que vamos ver sobre a chegada de medicamentos e insumos da central de distribuição que fica lá em Jacarepaguá. Chegaram nesta quarta medicamentos, incluindo aí insumos para combater a febre amarela. Vamos conferir. Hoje nós estamos acompanhando um dia de funcionamento do nosso centro de distribuição que fica aqui em Jacarepaguá. Apenas para uma ideia, hoje saíram daqui cerca de 8.600.000 itens entre medicamentos e insumos. Hoje a entrega prevista, programada, será para as áreas programáticas 5.1 e 5.2, que envolve ali Bangu, Realengo, Campo Grande, até Guaratiba. Estamos também animados hoje, conferindo aqui a presença de mais de 560.000 doses da vacina de febre amarela, 720.000 seringas que serão utilizadas para a vacinação das pessoas, o que nos traz muita calma para garantir que não é necessário uma corrida aos postos de saúde, porque há vacina para todos. Precisamos nos organizar para ter mais conforto. Nós ofertaremos a dose integral em todas as unidades. Nós seguimos as recomendações aqui do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. E a gente segue direto para o nosso Fala Carioca. Tem algum risco de a pessoa ter reação à vacina e acontecer alguma coisa com ela? É uma vacina injetável, então como toda e qualquer vacina injetável, ela pode sim causar uma certa reação no local da aplicação, né? Uma certa dor, vermelhidão, um certo desconforto. E a pessoa também pode apresentar uma febre muito baixinha, um certo mal-estar, mas são situações muito raras. Um número muito pequeno de pessoas pode desenvolver essa pequena reação e ela é o que a gente diz autolimitada. Em poucos dias, 2, 3 dias, isso já passou, já fica tudo bem. Maravilha. A gente recebeu também aqui a participação da Alexandra Ferreira. Ela disse que está grávida de 8 meses e ela quer saber, eu posso tomar a vacina? Na cidade do Rio de Janeiro, até esse momento, a gente vai repetir isso sempre, a gente não tem circulação, comprovação da circulação viral. Não temos macacos doentes, positivos, nem temos seres humanos doentes. Então, neste momento, as gestantes na cidade do Rio de Janeiro não serão vacinadas. Diferente da localidade onde está acontecendo a doença, né? Por exemplo, lá em Valença, a situação lá é muito grave. Então, nestas situações onde o risco da doença é muito grande, aí a gestante pode ser vacinada. Mas aqui no Rio de Janeiro não vai ser vacinada. Gente, a gente recebeu aqui muitas perguntas, todo mundo com dúvidas aí, comentários. Não se preocupe, após a transmissão, a nossa equipe responde todas as publicações. Nosso programa está chegando ao fim e eu fico agora aqui com as considerações finais do Roberto e da Cristina. Começa aqui com o Roberto. Eu só queria completar que existem riscos de reações graves. Como o vírus é vivo, em algumas pessoas ele acaba causando uma infecção, que é o que a gente chama de uma reação viscerotrópica, que vai para os vísceras.
Ele também pode invadir o sistema nervoso central, e aí seria uma outra forma que a gente chama de neurotrópico. E existem reações autoimunes em relação a essa vacina. Então não é só a questão da imunodeficiência. Às vezes é uma questão da reação autoimune. Isso é comum? Não, não é comum. Mas se a gente vai vacinar milhões de pessoas, isso poderá aparecer. Então, por esses motivos é que nós ficamos falando e repetindo que essa vacina tem que ser utilizada com critério e o risco tem que ser conhecido das pessoas. A pessoa quer vacinar, está num grupo que tem risco maior, é por isso que a gente pede que ela e o seu médico compartilhem essa decisão de vacinar, porque nós não queremos vacinar uma pessoa que não está na nossa população-alvo. A gente queria pedir que a população, né, a situação, não tirando de forma alguma, né, a importância do que está acontecendo no país, né, no nosso estado principalmente, em outros municípios, Valença, Teresópolis, mas assim, de novo, reforçar que na cidade do Rio de Janeiro a gente não tem a circulação do vírus da febre amarela, então a população tem que ter um pouco de calma e paciência. Nós vamos atender a todos, as unidades estão estruturadas para isso, mas não todos ao mesmo tempo. Achar que a gente vai conseguir vacinar 2,5 milhões de pessoas num curto espaço de tempo, isso não tem infraestrutura que dê jeito. Temos uma rede muito estruturada, muito planejada, mas existem limitações para o trabalho e para atender 2,5 milhões de pessoas num curto espaço de tempo. Então, que todos tenham calma e paciência, porque nós vamos atender, mas tem que ter um pouco de cuidado nesse atendimento. É isso aí. A gente fica por aqui, agradeço imensamente a participação aqui dos nossos convidados, muito obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou a gente aqui esse tempo todo, mandando os seus comentários, suas perguntas. Se você gostou aqui, participe aqui cada vez mais com a gente, porque a gente adora, né? Curta o nosso programa, compartilha. A gente está aqui toda segunda e quinta às 8 da noite. Eu te espero. Até lá.